Agora o seguinte, nota triste. Familiares e amigos prestam a última homenagem a Marco Aurélio Mota, gerente de operações de TV. O falecimento dele se deu ontem, aos 86 anos. Com muita emoção e boas lembranças, foi assim o último adeus a Marco Aurélio Mota, um grande visionário da comunicação que fez parte de grandes momentos na TV do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e em Rondônia, um legado que passou de pai para filho, como conta o repórter Paulo Mota. Digo que eles foram... Eu tive uma grande sorte na minha vida, não só eu, como meus irmãos, toda a família, né? Porque foram pessoas sempre guerreiras que fizeram tudo pela gente, né? Meu pai teve uma história muito linda dentro da radiodifusão. Ele começou em 1962 como iluminador na antiga TV Gaúcha, que depois virou RBS TV. Aí ele foi galgando cargos e cargos, chegou à direção operacional. A TV Gaúcha, à época, foi a televisão do Brasil a botar um programa rural, que era o Campo e Lavoura. E nisso ele participava da produção do Campo e Lavoura. A Rede Globo se interessou, veio e criou o Globo Rural, né? Até me arrepia. E um dos principais marcos na comunicação brasileira, Marco Aurélio Mota fez parte. Um exemplo foi a primeira transmissão a cores, na Festa da Uva, e também na primeira transmissão com várias câmeras no campo, em um jogo de futebol. Na época, o jogo foi entre Cruzeiro e o time de coração, o Inter de Porto Alegre. Quando pequeno, quando ele estava em casa, o que era a nossa brincadeira de final de semana, eu e meu irmão? É levar a gente lá para a TV. Enquanto ele ficava trabalhando, a gente ficava andando pela TV Gaúcha na época, né? Eu me lembro que eu e meu irmão, a gente tinha soldadinhos. Agora pintou emoção. E é isso aí. Né? E a gente brincava, cara, assim, pegava aquele soldadinho em vez de guerra, fazia auditório de TV. Uma vez eu ganhei um canhão de plástico desse tamanho, e ele soltava bala, né? E ali não era um canhão, meu irmão era o câmera e eu era o repórter. Aí a gente fazia roteiro e tal. Então, a gente foi criado nesse meio, cara. Cara extremamente educado, uma excelente pessoa. E nunca ouvi falar que houve atrito, que ele se desentendeu com alguém. E ele conseguia contornar várias situações. Assim. Eu, quando comecei, em 2004, ele foi um dos meus mestres, né? Comecei ali como macho e tudo mais, sempre teve ali um cara acolhedor. Você tinha algumas dúvidas, alguma coisa, ele chegava lá e falava: ô jovem, é assim, sorrindo e tudo mais. Mas sempre autêntico, um cara fenomenal. Muitos colaboradores que passaram ali com ele, não só eu como outros, eu creio que tem uma parcela assim de 99% dentro da sua vida profissional. O seu Mota tá junto aí, um cara muito fenomenal, muito bom. Foram anos dedicados à comunicação, mas que não impediu de ser um grande exemplo, como esposo, como pai, como avô, como bisavô, como um grande homem. Seu Marco Aurélio Mota, uma legenda como homem da radiodifusão, e não só em Rondônia, não, mas podemos falar do Brasil. Como disse aí o Paulinho, nosso colega, filho do seu Marco Aurélio, ele começou na Rádio Gaúcha. Eu me criei assistindo a TV Gaúcha, TV Gaúcha, que depois virou RBS, afiliada à Globo. E o seu Marco Aurélio depois, quando o Rômulo Furtado, que recém havia deixado o cargo de secretário-geral do Ministério das Comunicações, veio abrir a sua rede de televisão aqui, trouxe do Rio Grande para cá o seu Marco Aurélio para implantar a televisão aqui, o Grupo Rondovisão. E aí, ele acabou ficando aqui e veio a sua família toda e fazendo uma belíssima história. Eu tenho contado sempre, contei várias vezes aqui já a importância que o seu Marco Aurélio tem na
na história do Grupo SIC. Lamentavelmente o tempo não nos permite mais, mas outro dia eu conto novamente, mas ele foi a pessoa que um dia me encontrou ou eu o encontrei e ele disse, tu quer uma televisão? Eu disse, eu quero. E ele disse, então tá aqui, ó, liga para esse número. Era o número do pessoal da Record. E aí, eu perguntei, mas por que o senhor está me dando? Não, porque eu tentei dar para muita gente, ninguém quis. E eu quis. E a partir daí nasceu a TV Candelária, hoje SIC TV. Então o seu Marco Aurélio tem tudo a ver com a nossa história. A ele, o nosso mais sincero preito de gratidão. Certamente agora, ele já está lá, ao lado de Deus Pai, que é o lugar dos justos. Vá em paz, seu Marco Aurélio Mota. O senhor implantou uma grande rede de TV aqui no estado, mas também o senhor conseguiu criar uma grande e bela família. É isso.